Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que gera essas imagens e depois nós disponibilizamos aí em nosso site, Facebook e vai por aí. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento. Desculpem, eu falo isso toda vez, mas é uma abertura interessante, que é necessário que seja dito. Sempre um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Aliás, eu queria pedir mais uma coisinha para vocês. Se vocês gostarem do programa, além de poderem fazer a indicação para amigos, parentes, papagaio, periquito, cachorro e vai por aí, não deixe de se inscrever no canal. A sua inscrição faz com que nós continuemos vivos aí nessa luta, nessa faina de 12 anos que a gente vem percorrendo para levar a cultura à nossa gente. E sempre nos esmeramos em trazer as pessoas melhores que estão aí disponibilizando com os seus livros e as suas próprias culturas. Como é o caso aqui agora da dona, da senhora, a senhorita, a jornalista, a senhorita convicta, Marli Gonçalves. A Marli Gonçalves está prestigiando aqui o nosso espaço, ilustre jornalista, uma convicta feminista, diga-se de passagem, sem ser chata, uma das sócias colaboradoras da Brickman e Associados, uma assessoria de imprensa que já milita há longo tempo. Aliás, senhor Brickman, receba as nossas felicitações, nossas saudações pelo tempo também percorrido, que a gente sabe que não é para qualquer um ser proprietário de uma empresa hoje no Brasil, não é para qualquer um. Então, pela editora, a Marli tem a editora de arte do site Chumbo Gordo. Chumbo Gordo, do Carlinhos Brickman. Chumbo Gordo, blogueira com passagem, era assim, passagem em redações das importantes editorias do país, as redações, e lançou pela editora Contexto Feminismo no Cotidiano. Bom para mulheres e para homens também. Que para mim, francamente, uma obra de extrema relevância. Muito feliz a tua obra, você acerta no ponto. E quando eu digo que você é uma feminista sem ser chata, eu digo isso com propriedade. Não porque você é firme, poderosa, combativa, mas sem perder o centro, sem perder o rumo e sem perder a consciência, principalmente. Porque normalmente a gente vê a ala do oba-oba, vamos junto e tal, não sei o quê, mas na hora de até explicar o que é o feminismo não consegue. E nesse teu livro, particularmente, tem esse contexto todo esse arcabouço interessante que você vem amealhando aí ao longo da tua vida e que credencia você como ativista de ponta, de primeiríssima qualidade. E você está de parabéns. Muito obrigada. Desculpe o corpo presente aqui. Muito obrigada. Olha, eu achei a obra muito boa, principalmente a sua diagramação. Gustavo Vilas Boas. Fantástica. É uma edição primorosa. Como que ele conseguiu? Eu mesma estou encantada. Eu fico mesma encantada. É terrível. Muito bom, muito carinho. bom mesmo. Eu queria dizer assim que eu tive muita honra de ser convidada pelo Jaime Pinsky, da editora Contexto, para fazer parte dessa coleção. É uma coleção da editora, chamada Cotidiano. O primeiro foi Filosofia no Cotidiano, do Pondé. O segundo é Feminismo no Cotidiano. Então, para mim, foi uma honra muito grande e eu, tenho assim, muito orgulho de ter conseguido fazer a obra e de estar falando sobre ela, de estar falando sobre um assunto que eu sou envolvida desde que eu tenho 16 anos. A gente estava brincando, eu falando antes, de 16 para 61 virou o número. É do espelho. E as conquistas muito lentas, muitas conquistas, muito importantes, mas ainda muito lentas. E muito lentas por quê? Por causa desse preconceito, dessa coisa que tem. Você mesmo, quando fala, ela não é chata, por quê? Eu tenho tentado acabar com os clichês, os estereótipos que envolvem o feminismo. Nós não estamos guerreando, gente. Nós estamos querendo falar a mesma linguagem. Não tem como você ser contra que nós dois tenhamos as mesmas condições em toda a sociedade. Não tem como você ser contra que as mulheres têm necessidades específicas que
que os homens não têm. Por exemplo, na saúde reprodutiva, por exemplo, na questão da gestação, por exemplo, na questão do assédio, muitas coisas. E que vocês, homens, têm que estar juntos. Então, eu escrevi realmente para homens e para mulheres. Foi um exercício. Eu tenho que admitir que foi um exercício. Porque eu também falo sobre as críticas que os homens fazem ao feminismo, em geral, muito bobas. Muito bobas. É não entender. Então, o que eu quero é que as pessoas saibam, gente, feminismo é muito simples. É muito simples. Você é feminista. Não precisa sair falando que é feminista, mas você é. Você levantar uma... Não precisa. Eu escrevo claramente isso. Não precisa. Não levante a bandeira, pratique. Você tem que né? ser. Você tem que ser. Pratique, exato. Ser. Pratique. Ter honra, orgulho, perceber a importância, olhar ao seu lado, olhar as mulheres, a batalha, perceber o quão distante ainda estamos de uma situação razoável, infelizmente. Não vou nem falar plenitude porque é inatingível quase. Não, nós o estamos razoável fora já está bom. de uma situação razoável. O que é, você dizendo isso, me deixa perplexo, porque é uma situação muito degradante ainda. Se você achar que o razoável está bom, é porque está ruim mesmo. Não está. Eu te disse, eu comecei com 16 anos, foi o Ano Internacional da Mulher de 1975. Eu, pirralha ainda, né? 16 anos era uma pirralha adolescente. E aquilo... Desculpe, só eu fico imaginando você com 16, ninguém te aguentava, né? Não, sempre foi terrível. Mas sempre trabalho desde muito cedo. Né? Só de jornalismo já são mais de 42 anos. Poxa vida. Só de jornalismo. É uma bagagem tanto, hein? Sempre busquei ser independente e buscar um lugar no mundo mesmo. Mas um lugar no mundo que eu descobri passando na Paulista, vendo no MASP e integrando o jornal Nós Mulheres, que foi o primeiro jornal feminista do país, naquele momento terrível que lutávamos contra a ditadura. O Nós Mulheres, ele era ali na Capote Valente, aqui em São Paulo, no porão do jornal Versus, em cima. Era o Versus, que era ligado à América Latina, e nós fazíamos o jornal com muita dificuldade, mas eu conheci mulheres maravilhosas. Ainda essa pirralha, encontrando intelectuais, hoje que eu tenho muito orgulho, porque todas têm uma obra, um trabalho ainda fantástico. Sim, porque não se fazia ideia do que aconteceria. Né? Não. Era tudo ali, o dia, o agora é agora, e ombro a ombro, né? Muita Isso que é legal, né? Tudo muito o ombro a ombro, né? Tudo muito vigiado, muito Mas difícil. você estava começando, eu cortei você, infelizmente, porque nós jovens somos assim, impetuosos, né? Mas você estava comentando do porquê que você se tornou um ativista quando foi algo assim que... Quando eu vi, eu sabia, minha mãe trabalhadora, meu pai sempre uma pessoa esforçada, mas de repente eu conhecia a situação da mulher negra, a questão do aborto, a questão da realidade social, que é muito colocado, foi muito... A gente naquele momento, vocês têm que entender que eu cresci durante a ditadura militar. Então, por exemplo, a gente tinha que contrabandear livros de fora, porque nós não tínhamos os livros. A censura reinava nesse país. É preciso falar sobre isso, porque as pessoas não têm noção do que foram esses anos de verdade. Chumbo mesmo. Né? Não, elas não têm noção. Eu lembro de ficar contrabandeando livro para ver uma obra ou outra da Nesnin ou outra obra mais interessante, você não conseguia comprar. Então, quando eu conheci aquilo e fui para o ativismo no jornal Nós Mulheres. Hoje eu nem me considero uma ativista da minha vida, porque a minha vida é viver tudo isso que eu falo. Mas, naquele momento, o jornal Nós Mulheres teve uma importância muito grande dentro da imprensa alternativa, inclusive. Com ele, a partir dele, eu fiz parte do Comitê Brasileiro pela Anistia. Então, conhecimento da realidade, não só a feminina, como a do país. E o feminismo, efetivamente, tirando o teu, quando, em termos de movimento, de consciência feminista, nós devemos nos libertar na sociedade, devemos tirar a cabeça para fora, para enxergar o mundo como está lá fora, e que o mundo nos enxergue devidamente, com o respeito merecido. Quando foi que começou
que, se me não falha a memória, é do século XIX. Sim, primeiro foi o feminismo 0.0, né? Que foi a luta pelos direitos da mulher, pelos direitos das trabalhadoras, pelas condições sociais, que teve inclusive o dia 8 de março, foi o grande massacre, por isso que é marcado como o Dia Internacional da Mulher, que foram as operárias, que foram massacradas por estar lutando, por estarem lutando pelas suas condições. E isso ele foi evoluindo, claro que de acordo com a região onde você se encontra, né? Agora, depois veio, a partir dos anos 60, o feminismo que é considerado chamado 2.0. Então aí a luta pela sexualidade, pelo direito ao prazer, pela exposição do corpo, pela liberdade. Estamos continuando aí, ainda muito devagar, muito lento. Hoje nós vivemos o feminismo 3.0, que eles chamam. 3.0, que é a busca de valores, de condições reais e especialmente de direito ao seu próprio corpo. Direito às decisões de seu próprio corpo. Direito à saúde reprodutiva. Direito às condições para você criar ou não uma família. Para você ter o direito de decidir. Acabar com a obrigatoriedade de mulher ter filhos, por exemplo. Coisa que eu me bato, sempre bati, porque eu sou solteira sem filhos. E eu sei a dificuldade que eu passei na vida por manter-me assim. Sim, vem aquele questionamento. Nossa, você não tem filho? Puxa vida. Você não se sente tadinha, mal por isso? Não pode. Coitadinha, exato. Muito difícil, é muito difícil. É muito difícil você se manter solteira. Sabe, eu já falei algumas vezes sobre isso, tem textos já que foram, inclusive, circularam muito, porque se ser solteira sem filhos não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque as pessoas sempre acham que a mulher é obrigada à maternidade. Não, a mulher não é obrigada à maternidade. A mulher não é obrigada a nada, nem o homem é obrigado a nada. A gente tem que entender o sentido da liberdade. E é isso que eu proponho. O direito de decidir o que direito de decidir, e se eu decidir assim, que o Estado, que eu possa ter essa condição. Por exemplo, hoje você vê ainda a gravidez em adolescentes, é um número absurdo. É um número absurdo que leva a condições sociais deploráveis, deprimentes. Isso não pode acontecer. Agora, vá você, como adolescente, buscar um método contraceptivo que não seja, por exemplo, a camisinha ou a pílula, que são métodos que para jovens não funcionam. Esquece um dia, está viajando no outro, tenta tomar 2 um dia, não vai usar na hora H, não. Vamos ser sinceros, gente. Acho que a sinceridade é muito importante. Eu acho que não é nem um lance de ser sincero, é ser inteligente, é entender o que... Agora, vá ver se oferecem o DIU, que deveria ser lei. É lei. Oferecer o DIU, por exemplo, é muito difícil. Há sempre um preconceito, há sempre... o que a gente estava falando ainda há pouco na entrevista. E tem o lance da religião também. Educação, religião, moralismo barato, que administra isso, né? A hipocrisia social é muito grande. E a mulher é a vítima dessa hipocrisia social, assim, muito diretamente. Muito diretamente. Então, vamos falar do teu livro especificamente. Eu falo de tudo isso. O que é que nós encontramos? Tudo bem, o escopo é o feminismo, mas dá uma pala. Olha, eu conto o que é o feminismo para que as pessoas não saiam desse clichê. A pessoa fala, ela é feminismo, ela tem pelo não sei aonde, ela não tem não sei o que. Não tem nada disso, gente. São outros movimentos, são importantes. Eu apoio a Marcha das Vadias, sim, porque é importante, porque é preciso se falar sobre o direito ao corpo, é preciso chocar para que as pessoas prestem atenção. E esse choque dá uma controvérsia, e essa controvérsia é o que leva o movimento para frente, hoje, ainda muito lentamente. Você acha que então esse nome, isso sempre me chamou a atenção, e eu nunca fui pesquisar, por que esse nome Marcha das... Não é pejorativo isso? Não, elas decidiram... Marcha das Vadias, eu sempre achei, falei, puxa vida, elas querem ganhar Você não chama, respeito. qualquer mulher você xinga de vadia, você não chama um homem de vadio.
Marcha das Vadias é um nome que elas buscaram justamente... Então, mas é pejorativo? Por que Não, que não, coloca? não é. Justamente para que você fale sobre isso. Para chamar atenção. Para que você Então, fale sobre isso. esse é o isso. intuito. Sim. Não, tudo bem, eu queria entender Sim, por quê. sim, sim. Sim, sempre os movimentos. Você vê o Fêmen, por exemplo, aquele que as mulheres apareciam sempre com os seios descobertos e com aquela coroa de flores. Aí você teve na Rússia o Pussy Riot, que faz manifestações contra o Putin também, invadem todo mundo, invadem os lugares. Você tem que fazer manifestos para sacudir a poeira. Precisa sacudir a poeira. Porque senão você sempre vai ficar naquela condição, vou esperar que deem espaço. Eu sou absolutamente alérgica ao termo empoderamento. Porque ninguém precisa nos dar poder. Empoderar é dar poder. Eu não preciso que ninguém me dê poder, eu tenho poder. As mulheres têm o poder. Ele está inato em você. Ele está inato. E eu não sei de onde apareceu, que essa expressão pegou. Então, qualquer coisa que você faz, absolutamente natural. Sei lá, deixa o cabelo crespo. Empoderou. Você foi no seu... Empoderou. Não, gente. Não, você simplesmente fez o que é seu direito. O que é de você é liberdade. Então, aqui eu passo por isso. É um capítulo que foi muito difícil, o feminicídio. Ocupou um espaço, a violência está crescendo de forma assustadora. Você acha que ele está crescendo mesmo ou que agora está sendo noticiado? Não, está crescendo. Está crescendo. Assim, é incrível isso. A ordem, ainda há pouco, vi de 400%. Ô, louco. Aqui 2 no mulheres Brasil são ou no mortas mundo? a cada... Uma mulher é morta a cada 2 horas. No Brasil? O Brasil é o 5º país do mundo em violência contra a mulher. São números assustadores. Que é isso? E aqui, antes, eles ficavam ainda sob aquela névoa de violência. Hoje, o feminicídio é muito importante ter sido estabelecido como um crime, com penas maiores, contra as mulheres, com várias com gradações. Se você pratica com as idades, tem todas as gradações penais. Você, como criminalista, vai se interessar depois em ver como é que são as penas também. Assim como o assédio também tem. Ou crianças, adolescentes, vulneráveis, mudam as penas, vulneráveis ou não. O feminicídio hoje está sendo notado, mas sim, ele está crescendo. Está crescendo a violência contra a mulher. Porque da mesma forma que nós estamos lutando para dar esse passo à frente, muitas mulheres estão conseguindo entender, que eu adoraria que as mulheres e os homens entendessem que é importante sair fazendo as coisas. Não é teoria, não. Eu não estou falando de teoria, que não tem teoria, que eu não estou citando filósofo, não. Estou falando da vida, a vida que eu vejo, a vida que eu vivi, a vida que eu sei o que eu passo, a vida que eu sei o que eu vou passar. A questão de maturidade, é tudo muito difícil. Nesse país está cada dia mais difícil. Hoje nós temos também passo por isso, a questão que vocês estavam falando do meio digital. Você consegue imaginar? Eu às vezes paro para pensar, eu falo assim, mas é muito provável que também a violência contra a mulher hoje, nesse nível, venha da vida digital. Venha da vida digital do ciúme. Este monstro horrível que deveria não existir, mas... Deixa eu ver o que você tem no seu celular. Ciúme ou posse, né? Deixa eu ver o que você tem no seu celular. E a privacidade. É. Dos dois lados, eu não estou falando só de um, não. Isso cria atritos. Você pega uma mensagem, você pode ler uma mensagem de várias formas. É um contexto. Né? As pessoas já estão, o ciúme está lá, louco, doido, tal. Isso certamente tem a ver com as condições. As condições das mulheres procurarem, inclusive, conversar com outras mulheres, os grupos cada vez maiores. Tem sido... me empolga ver as jovens hoje lutando e mostrando suas condições, seus momentos, suas verdades, sua sexualidade, as suas opções sexuais, sem problemas. Coisa que, gente, não era assim. 50 anos, as mulheres quase não trabalhavam fora de casa. Os profissionais não existiam. Marli, eu descobri agora, recentemente, não por causa do seu livro, mas por causa de um outro tema, a mulher não podia pescar sem autorização do marido. Não podia fazer nada. Que absurdo, porra, não podia tomar nenhuma decisão.
Bom, existem países ainda que segregam a mulher dessa maneira, mas nós não precisamos O disso. brasileiro é um povo machista, né? A gente estava falando negócio do Nordeste e tal. É muito difícil, é uma coisa de criação. Porque se nós não temos a educação, pronto, Mas acabou. pelo que você acabou de manifestar, e bastante alegre, as mulheres, os grupos e tal, é sinal que já houve um bom desenvolvimento. Sim, mas muito lento. Por exemplo, eu falo também sobre Lento isso. pelo que se precisa. Você fala, mas a imprensa, toda mulher está lá na imprensa. Estão lá na imprensa. Mas a mulher não está na imprensa. Está quando morre. Você não tem questões femininas discutidas. Hoje os portais, que são espaços mais abertos, estão começando a mostrar algumas situações vividas pela mulher. Algumas exemplos, personagens são criados. Mas mesmo assim, ainda é muito lento. Nós não temos mulheres no poder. Você tem a questão da política, que é obrigado a você ter as cotas, e as cotas sendo usadas para roubar, como laranjas. É um escândalo isso. Mas aí a mulher está se permitindo a isso, não? Muitas nem sabiam que eram candidatas. Que absurdo, né? É deplorável isso. Não se sabe de vários casos, inclusive com o partido do atual presidente da República. Elas não sabiam que eram candidatas, ou seja, elas tiveram 0 votos. Elas não votaram nelas, nem elas sabiam que eram candidatas. E os nomes foram colocados para cumprir cota. Cumprir cota e se completar. É um escândalo isso. Hoje, as questões fundamentais, as leis, ficam girando lá no Congresso. É onde a gente vai parar com isso? E muitas mulheres... Eu acho que o problema é que a gente vai parar, né? Não é? E eu fico muito triste também de ver muitas mulheres, quando elas chegam, assumindo um papel masculino. Desculpa, que é um papel masculino esse. Ah, mas eu não sou feminista. Ah, mas eu não sou... Como assim? Como assim? O que você é, então? Eu acho que é uma questão de orgulho. Você não tem um orgulho gay? Tem um orgulho feminino. Mas você, justamente, eu acho que não sou contra o movimento, pelo amor de Deus. Aliás, eu não sou contra o movimento nenhum. Né? Mas porque eu acho que todo mundo tem que buscar o seu próprio espaço. Né? Porque se você não lutar pelo teu direito, eu não vou fazer. Não. Você tem que lutar pelo seu. É óbvio, né? Mas há pessoas que não, se empoderam num determinado lugar e está acabado. Pronto, acabou. Que vem me ajudar aqui e tal. Mas o próprio fato de você ter que lutar ferrenhamente por isso e vir uma força contrária a 10, não, mas eu sou uma guerreira, eu aguento meu marido porque eu sou uma guerreira. Você já deve ter ouvido isso. Anos de submissão. Anos. Eu sou uma guerreira, eu sou pela família e tal. Isso não ajuda a acachapar um pouquinho mais o espectro infeliz desse negócio? Como é que eu posso criticar uma mulher que passa 20, 30 anos sofrendo isso? Até muitas vezes você mostra... Mas você também não pode aplaudir, pô. Não, claro que não. Eu fico muito triste, porque nesses casos de feminicídio mais recentes, a imprensa tem buscado dar um pouco mais da história. E, em geral, elas passam mais de 10 anos sob essa opressão. Apanhando, pô. Apanhando. Porque foram criadas assim. Gente, nós somos criadas assim. Nós Sim. somos criadas para sermos submissas. E eu, por um acaso, sei lá, eu tive uma educação que não fui criada para ser submissa. Mas é uma família diferente, minha família era pequena, tem uma diferença nisso. Eu tenho um caso na minha família que a moça arrumou um emprego, o pai não deixou e está acabado, ponto e basta. Arrumou uma briga miserável na família e tal, e filha minha não trabalha. E muitas vezes, por conta disso, ou por conta dos filhos, as mulheres muitas vezes deixam de fazer as coisas. O nosso feminismo, o brasileiro... É brasileiro, temos um feminismo nacional. Temos, né? Não, cada um tem a sua característica, claro, né? É muito diferente do feminismo praticado fora do país? Nós somos muito atrasados aqui, né? É mesmo, até nisso? Temos muitos atrasos. É muito diferente, sim. Eu acho. É o que você acha, não o que está estabelecido. Não, eu temo que seja porque nós estamos, até a gente estava conversando, ainda há pouco vocês estavam conversando, nós estamos andando atrás, nós estamos no retrocesso.
Então, quando você não dá educação, quando você não dá saúde, você não dá o desenvolvimento que é necessário para você seguir adiante, para poder você falar dessas questões de forma mais aberta, poder você atingir as mulheres. Esse feminismo, eu não sei se é correto chamar de feminismo, mas esse movimento de libertação da mulher... Sim, o feminismo é um movimento pela igualdade de condições entre homens e mulheres. Ou então de conscientização do seu devido papel, do seu devido lugar, não deveria começar lá embaixo nas escolas, para que ensinar os meninos a respeitarem as mulheres e as mulheres se fazerem respeitadas perante os meninos? Mais do que deveria começar em casa, né, com a mãe. Quem Sim, hoje é responsável pela mãe, você acaba de dizer porque a mãe às vezes leva tudo isso ao seu âmbito. Exatamente. É lógico. A menina é criada de rosa e o menino de azul. Por isso que eu estou te dizendo que a escola deveria ajudar a conscientizar. Me parece que esse movimento não existe. Não, a escola não está conseguindo nem começar, praticamente, a educar. Nós estamos com muitas dificuldades. Mesmo as professoras, a gente vê passando cortando um 12 nas escolas, principalmente as escolas públicas. Não, é um perrengue miserável. Muita dificuldade. Fora a falta de respeito. A jogada é essa, sermos contra. A gente está sempre guerreando contra alguma coisa. É difícil você falar, não. Gente, hoje a gente fala nas mulheres, as mulheres unidas. Você tem até a expressão sororidade, que é eu apoio as outras mulheres. Eu olho as outras mulheres, eu sei as condições que as outras mulheres vivem e faço de tudo para me aproximar e buscar recuperar essa mulher para a vida. E no teu livro, você, se não me falha a memória, você divide ele em 4 temas básicos. Temos os momentos, né, que eu falo, momentos, são momentos que eu acho que é fundamental. Primeiro para você conhecer, então você tem primeiro... Aqui você tem a compreensão. O que é o feminismo? O feminismo, o que é bom saber dele para você relaxar para falar desse assunto. Depois a atenção, a emergência contra a violência, a mulher buscando a justiça, o botão de pânico, as questões que são importantes, que ainda estão muito distantes de serem razoáveis. Você tem delegacia da mulher em São Paulo. Você vai para o Nordeste... Ninguém sabe o que é. É preciso que seja uma política pública. E seja uma política federal, nacional, municipal, de apoio a isso. O terceiro é a ação. Feminismo, machismo, ataque, os movimentos, a vida digital, a proteção da vida digital, o assédio. A movimentação, que é a política feminista, os movimentos contra o assédio, esses movimentos internacionais, o Me Too, mexeu com uma, mexeu com todas. A gente fala sobre tudo isso. E contra a propaganda, que usa a mulher também ainda como uma atração sexual. Né? Isso leva também... Toda essa questão da comunicação, ela embasa o movimento feminista. Se bem que você tem também a publicidade que envolve o homem apelando para os sentidos sexuais, sensuais e tal. Quer dizer, aí eu acho que já é mais... Mas bem pouco, né? Onde escreve também do homem? Tem homem vendendo cerveja aí? Faz tempo que eu não vejo um de biquininho, de sunga. Desculpa, mas mulher de biquíni vendendo cerveja eu vejo toda hora. Mas a cerveja é voltada para quem? Para todos nós. Desculpa, para todos nós. Aliás, eu acho que as mulheres estão bebendo demais. Eu ando muito impressionada com isso. Não, voltado para todos nós. Tudo é voltado para todos nós. E não tem propaganda voltada de cerveja para a mulher. Usa a mulher. Né? Tentaram, lembra, mas não deu certo. Teve uma marca. Qual? Não, teve proibida, jogador de futebol. Não, acho que foi proibida para mulheres. Teve uma coisa para mulheres. Não deu certo. Porque não tem que fazer nada para mulher, para homem. Nós somos pessoas. Aí eu acho que é discutível, que é um lance mercadológico. Já pensou? Cerveja para mulher. Oi, qual é a diferença da cerveja para mulher? A embalagem. A embalagem. A garrafa. A
Acabei de inventar um método. Não é? Aí, a partir da movimentação, eu falo no convívio. No convívio, que é, você vê, tem criança que já é feminista. Sim. A gente tem que ver as pessoas mais velhas, as mulheres. E me dá uma tristeza, por exemplo, às vezes eu vou na Pinacoteca, passar ali na Estação da Luz e ver aquelas prostitutas de 70, 80 anos. Não há um movimento social, não há nada que se possa fazer. Porque elas estão ali. E você vê mulheres mendigando nas ruas, é muito comum. Muito comum, porque elas são largadas com filhos, os filhos com netos, e a situação é muito complicada. E às vezes a família própria não acolhe. Né? Não acolhe, porque é uma ela história é perdida, ou, não é a famosa conversa? Isso, não, infelizmente não. É uma história que se repete, né? O feminismo busca dar dignidade. Isso eu acho legal. O que você falou agora... Dignidade. Fantástico, é isso aí. A busca da dignidade. Da dignidade da mulher, da dignidade do homem, da dignidade da relação do homem com a mulher. Da dignidade da vida. É porque que vida houvera que de mãe não viera, né? É muito difícil, é muito difícil. E eu até falo que eu posso falar, porque aqui eu conto que eu vivo. Violência doméstica, eu já passei por isso, eu sou sobrevivente de violência doméstica. O amor passa por tudo, que você acaba indo, quando você vê, você está envolvido numa situação que é muito difícil. É muito difícil. Era mais difícil ainda do que é hoje. Hoje você ainda fala no assunto, tem proteção, a polícia, tem delegacia da mulher. Olha, não era assim. Não era assim. Você falava nisso, você falava, não, alguma ela fez. Alguma ela fez. Essa manutenção da opressão. Não, era uma opressão. Ainda há uma opressão do homem pela mulher, infelizmente. Ainda há, principalmente... É uma pressão social de ambos os lados. Porque, por exemplo, homem não chora. Homem não pode chorar. Imagina. Mulher pode, homem não pode. Mulher não bate em homem, homem pode. Eu fico muito feliz que cada vez mais isso vai caindo, né? Então, homem chora, se descabela todo em público, homem se maquia, homem cuida das crianças, homem cozinha, homem fica em casa enquanto a mulher vai trabalhar. É isso. É isso. Esse é o desenvolvimento de uma sociedade. Perfeito. Por quê? Por que eu que faço trabalho o dia inteiro tenho que fazer tudo, a vida doméstica sozinha? Não. Se você tem um relacionamento, é um relacionamento. Vamos dividir, não né? É? Vamos dividir. Não é dividir, compartilhar. Não é dividir, compartilha. O meu livro é muito simples nesse sentido. Aliás, olha, você tem um modo de escrever fantástico. Eu não sou cronista, né, na minha vida. Não. Eu quero escrever, eu falo para você, escuta aqui, olha só, me conta, olha só, veja só. Eu estou contando para você. Não, quando a gente começa a ler o teu livro, saca-se, desculpe o corpo presente. Obrigado. Não, é verdade. Saca-se que tem ali uma pena fluida, interessante, poderosa e com uma empatia miserável. Muito legal. Você começa a ler, vai lendo. Mesmo que com preconceito venha, você acaba... Eu já vou cortando ali no caminho. Olha, eu sei que você pensa isso. Eu conversei com vários homens, né? Por que vocês falam tão mal das feministas? Qual o problema que vocês têm? Ah, mas imagina, eu não conheço nenhuma mulher que ganha menos. Ah, não? Então você não conhece a vida. Ah, mas elas querem tudo e... Querem? E se conseguem? Conseguem, né? Ah, mas essa coisa de ter pelo... Oi, gente, deixa os pelos em paz. A mania dos pelos, os pelos me irritam. Mas esse lance de pelo... É ou não é? Provoca isso, não. Ué. Eu nunca vi. Você sabe se eu tiro os pelos das axilas? Eu não sei. Chuta. Nós não faço a menor ideia. Tô brincando, mas se você tá na rua, fala assim, eu sou feminista... Tô te falando. Eu tô te contando. Ah, mas não gosto de homem. Essas frases, gente, é umas piadinhas, sabe? Às vezes não é a criação. Sim. Eu sou filha de pai amazonense, meu amigo. Minha mãe era mineira. Então, eu vi isso acontecendo. E graças a Deus, minha mãe brigando, lutando.
e todos juntos. Então eu acabei, volto a te dizer, o que eu falo, eu vivo e vivi e viverei. Eu não estou falando... Você não é fruto de um movimento, você é fruto de vivência. Não, de vivência. Perfeito. Com 16 anos eu estava ali. Com 16 anos, 17, 18, eu acompanhei Carolina de Jesus, praticamente até a morte, esquecida. Porque hoje, Carolina de Jesus, que maravilha. Ela estava esquecida. Estava lá em Parelheiros, passando fome. A gente tem que falar sobre prostitutas. A gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar do assédio, a gente tem que falar contra a gravidez de adolescentes. Não é normal, gente, não é normal. Os números que o Brasil está apresentando, que deveriam ser muito melhores, cada vez piores. É violência, gravidez, problema de saúde, falta de atendimento. Por quê? Por que a gente está andando para trás? Não é só um problema político, né? É social, é global, né? Educação e saúde. Educação. Se você não tem... Tudo passa pela educação, né? Se você não tem uma infraestrutura básica, você não tem esgoto. É complicado, mas o movimento tenta clarear. Não descomplicar vai ser difícil, mas clarear, pelo menos, para que haja um impacto emocional mais interessante. E aí surgem esses líderes de barro, líderes religiosos de barro, líderes políticos de barro, líderes de barro, né, que eu chamo, porque eles quebram. Infelizmente Se dá um empurrãozinho, eles alguns quebram. Infelizmente não quebram, né? Muito difícil. Alguns infelizmente não quebram. Menina. Acabou? Infelizmente. Não. Sim. Não vou sair daqui, vou ficar aqui. Fica. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Ralf, eu queria te agradecer demais esse convite. Não tem que agradecer nada. Para mim é muito importante poder falar sobre isso, poder falar que isso sempre, para mim é jornalismo, entende? E você sempre vai encontrar aqui, nesse nosso modesto espaço, guarida, o que você precisar. Não é? Aliás, está convidada, intimada, que não fique nesse livro, que venham outros, naturalmente, e que você saiba, como eu falei, sempre você vai ter portas e janelas todas escancaradas. Eba! E eu queria convidar também todo mundo, se você estiver aí, dia 20, lá na Livraria da Vila da Alameda Lorena, vai ser o lançamento, eu queria estar todo mundo lá, estou juntando muito gente bacana. Que a minha vida eu estou na fila, como é que é? Gargarejo. Estou lá na primeira. Com essa vida louca, que eu brinco, que eu levo uma vida louca, eu tenho amigos aí de todos os matizes, tendências, cores, e vou juntar todo mundo lá. Muito vai interessante. Ser um colorido total. Vai ser interessante. Vai ser o aeroporto de Holanda. Vai dar tudo certo. É uma coisa meio Londres, mas assim, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado mesmo. Agora vamos falar sério. Muito obrigado mesmo. Que a luta continue e vencedora. Não é? Lógico. E ela é todo Nós precisamos que ela tenha êxito. Todos nós, toda a sociedade precisa e merece isso. Merece atenção, precisamos dar atenção, precisamos acabar com essa violência. Se Deus quiser e as forças inimigas permitirem, nós vamos acabar com isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós conversamos com Marli Gonçalves, ilustre persona, uma forte jornalista, uma emérita combatente e ativista, como eu digo sempre, sem ser chata, que trouxe ao mundo feminismo bom para a mulher e bom para o homem também. E para homens também. E para homens também. Bom para mulheres e para homens também. Pela editora? Contexto. Editora Contexto. Eu agradeço muito. Numa diagramação maravilhosa daquele menino, como é que você é? Gustavo Vilas Boas. Gustavo Vilas Boas, está de parabéns, Gustavo. Olha, gente, todo desenhado. Pois é, fantástica essa diagramação. Gente, agradecimentos de praxe para a nossa equipe técnica maravilhosa, sem eles nós não estaríamos aí. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre todas as portas também e janelas do universo lusófono. Não se esqueça, por gentileza, de inscrever-se no canal. Como eu digo, sem ele ou com ele, nós manteremos nesse nosso programa vivo. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela companhia, audiência, paciência e, principalmente, valorosa amizade. Felicidades. Até a próxima. Tchau, tchau.